Osmando falou sobre reforçar os candidatos da base do governo e a repórter Raniele Veloso, em Brasília, conversou com o deputado Júlio César. Ele que confirmou, é candidato ao Senado Federal. A gente tem cartela? Põe então na tela para a gente ver a frase do deputado Júlio César. Olha o que foi que ele disse. Nunca descartei o Senado, sou pré-candidato, nunca disse que ia abdicar. O que eu disse foi que a única forma de desistir do Senado seria ser candidato a vice, mas reafirmo que sou candidato ao Senado. Júlio César, deputado federal. Olha, qualquer pessoa que conhece política no Piauí sabe que o projeto político do deputado Júlio César, projeto para o qual ele trabalha há algum tempo, é o Senado. Todos sabemos disso, nós que trabalhamos com política sabemos disso. Negar isso, nesse momento, é muito mais do que você atirar numa informação que não existe. Não faz o menor sentido, não tem o menor sentido. E eu até acredito que essa fala dele sobre a questão do vice se deu em tom de brincadeira, porque também todos nós sabemos, já discutimos N vezes aqui, e quem conhece um pouquinho, um tiquinho da história do Piauí, vai lembrar que o PT tem um trauma de candidatos a vice e que não abre mão de trazer nesse segundo mandato de Rafael Fonteles, né, vai disputar a reeleição, tudo indica que sim, um candidato que seja do próprio Partido dos Trabalhadores. Isso é o que diz a história e é também o que dizem todos os políticos com os quais você conversa. Então, nada mudou da semana passada para agora, para fazer o Júlio César. Ele não ficou doente, ele não está com nenhum tipo de dificuldade, pelo contrário, ele tem avançado muito. E, olha, eu acredito que o Júlio César, independente do resultado da pesquisa do momento, e o meu comentário foi, quando eu vi os números da Quest, eu disse, se a eleição para o Senado fosse hoje, acredito que Marcelo Castro e Ciro Nogueira seriam eleitos. Mas a eleição não é hoje. Júlio César está trabalhando e os resultados do trabalho dele vão ser apresentados nas pesquisas seguintes. Sim. É só confirmar. Então, assim, não faz o menor sentido nesse momento, eu não sei que história é essa, como surgiu, se isso surgiu, por que ele está desmentindo, não sei, não acompanhei realmente hoje, não consegui acompanhar. Mas não faz o menor sentido. E se a gente olhar... É o projeto dele, é o projeto político você fala dele. De projeto, de trajetória, e a gente olhando, Cátia, o que esse grupo fez na eleição de 2024, elegendo o maior número de prefeitos no Estado, isso é um trabalho, claro, para que dentro da base isso fosse construído. Não, para que dentro praia, né? Para que dentro da base não tivesse outra opção. O grupo foi convencido pelo resultado de que essa vaga na chapa majoritária precisa ser do PSD, precisa ser de Júlio César, porque trouxeram fatos para isso. Seria como chegar na cara do gol e chutar para fora. E não só avançando ali nos prefeitos, vereadores do PP, que teve muito isso, mas também os prefeitos e vereadores do MDB, isso inclusive foi motivo de troca de farpas, de embates dentro da própria base, porque esse crescimento não se deu só em números de eleitos, mas em números de prefeitos e vereadores que mudaram de partido exatamente por essa perspectiva de poder do Júlio César, perspectiva de poder no caso de ser um dos candidatos do Senado da chapa do governo. E o que tem de ideia para esses prefeitos e vereadores. Se, como deputado federal, ele tem o poder que tem ali no municipalismo, no apoio a prefeitos e vereadores, como senador esse poder será ainda maior. E é nessa base aí que esses prefeitos estão chegando. Então, não tem realmente, não faz nenhum sentido, eu concordo com a Cíntia, essa mudança agora. E é um plano que nunca foi segredo. Nunca, pronto. Nunca foi segredo. Você chegou ao ponto. Em toda entrevista que ele... Você pode ir lá, 2022, 2021,
Em toda entrevista que ele dava, ele sempre falava, nunca foi, vamos trabalhar para isso, PSD. Desde quando a primeira vez Kassab veio ao Piauí, colocou Júlio César ali, é o presidente do partido e tudo, nunca foi segredo. Ele sempre disse que o objetivo era o Senado. Agora... E ele nunca se candidatou. Exatamente. Exatamente, porque não era hora, porque Sim. ele não tinha ainda pavimentado, não tinha construído realmente da forma que ele queria. Então, por que ele desistiria agora? Isso não faz o menor sentido. E essa informação falsa, ela só mostra o tanto que a eleição para o Senado está despertando interesse e que tudo está acelerado, porque esse tipo de coisa costuma acontecer mais próximo da eleição. Inclusive a definição dos suplentes. O factóide. Inclusive a definição dos dois lados, né? A definição dentro da base, os dois candidatos já estão consolidados, Marcelo e Júlio, e na oposição, com o Ciro, ele já definiu o Mas suplente. Mas no caso do progressista, o suplente normalmente é utilizado como uma moeda de troca. No caso do Ciro, é como tábua de salvação. Aí ele precisava logo agora, porque os apoios estão sendo obtidos agora. Então, não são duas chapas, não são dois nomes, é só um. É um. E uma diferença para a eleição passada, quando o Ciro escolheu a mãe, né, para ser a primeira suplente. Ele não pode mais se dar esse porque era uma eleição mais tranquila. O Joel é meio que um avatar dele, ou o contrário, não sei, exatamente. Até porque o Marcelo e o Júlio são competitivos, e tão competitivos quanto. E o Joel não seria tão competitivo, não traria uma certeza de conseguir a almejada vaga. Realmente está entre esses três nomes e o outro como suplente vai... Uma das mais disputadas eleições do Senado, dos dois votos, assim, dos últimos vai tempos ser a eleição do Piauí. de 2026, a eleição para a gente ficar porque são três nomes muito fortes. Sim. E são três nomes com características muito parecidas, daquela proximidade e de um trabalho com prefeitos e vereadores muito parecidos. Trabalho das emendas, o trabalho das obras ali nos municípios. Então, são três políticos que realmente fazem nos municípios, nas suas bases eleitorais. Vai ser muito exatamente disputado. Por isso, talvez, o peso do governo seja mais forte nessa eleição. Porque, eu digo assim, talvez o peso do governo defina, já que são três candidatos competitivos. Vocês entenderam, né? Sim. Então, eu acho que o peso lá no final vai ser o que vai definir. E é nisso aí que a bancada do PT acredita. E está ali se cacifando. A gente tem que decidir. São 2 votos. Né? A gente pode dar um... Quando, no mundo ideal, votar nos 2 candidatos da base do governo. Hoje, só para a gente encerrar essa história, eu sei que está estendendo muito, mas uma última coisa. Hoje, o novo líder do PT na Câmara, gente, como é que é o nome dele? Não, no Senado. Na Câmara é o Guimarães. Não, o outro. No Senado era o Jacques Wagner. No Senado agora é o Lindenberg. Não é não? Não, é o Lindenberg. É o Lindenberg. Não, não vou lembrar. Ele deu uma entrevista para o UOL hoje. Marcos Rogério, alguma coisa. Não, Marcos Rogério não é, não. Mas alguma coisa assim. Eu não vou lembrar o nome dele. Ele disse uma coisa muito interessante. Ao conversar sobre as possibilidades de aliança com progressistas e outros nomes... Reginaldo Lopes. Não. Não, desculpa, o Reginaldo é na Câmara. Aí ele disse o seguinte, menos o Ciro Nogueira. Eu acho que isso, se essa definição for nacional, afasta muito a possibilidade dele ter votos aqui de aliados fiéis. É o Randolph? Não, é do PT. Então, eu acho que realmente o peso do governo vai ser forte. Porque se isso for uma definição nacional, eu já pego o nome dele e divulgo depois lá na frente. Vai ter esse peso, porque ele falou explicitamente que o Ciro Nogueira já demonstrou que é oposição. Inclusive, quando falou do Arthur Lira, ele disse, não, quem tem que definir isso é o presidente Lula, há possibilidade, quem tem que realmente dizer se vem ou se não vem é o presidente Lula. Mas ele descartou o Ciro Nogueira. O que a gente viu antes com uma possível aproximação, agora com um afunilar, com a virada do ano,
com o novo momento, fica claro. Ciro fora de planos e de aproximações com o governo. Eu achei que sim. Olha, a gente vai avançar... Vai ter um revival de fora Heráclito, que foi quando o Ciro entrou. Quando o Ciro ganhou a eleição, desbancando Heráclito.